Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de volta pela infinita misericórdia da Santíssima Trindade. Amigo, irmãos, mais um vídeo. De todo o meu coração, já agradeço a audiência de todos vocês. Agora, continuem conosco até o final deste trabalho, desta noite. Graças a Deus. Meu prezado irmão, meu amigo, você já se inscreveu em nosso canal. Muito obrigado. Graças a Deus. Deus vai lhe abençoar grandemente. Mas se você ainda não se inscreveu, por favor, em nome de Jesus, inscreva-se. Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu comentário. Faça o seu pedido de oração. Deixe o seu like. E dê também aquela apertadinha no sininho. Isso vai ser muito bom para o crescimento do nosso canal. Amém? Agora, meu prezado amigo, prepare-se. Porque a mensagem de hoje vai ser muito boa. Porque o Espírito Santo vai falar. A mensagem que você vai ouvir hoje não é do pastor Jair. Eu não tenho nada para você. Mas o Espírito Santo tem. Abra o seu coração e receba o que Deus tem para você. Localize aí em sua Bíblia, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com eles 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Aleluia. Graças a Deus, meus amigos, pela vida deste apóstolo Paulo. Pagou o preço, porque antes dele se converter, ele perseguiu muito ao povo de Deus. Só para vocês terem uma ideia, Paulo consentiu, quer dizer, foi conivente com a morte do primeiro mártir do cristianismo, chamado Estevão. Um homem santo, um homem de Deus, que pregava com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Foi morto, é bem verdade, morreu apedrejado, mas não negou o nome do Senhor Jesus. E Paulo estava lá, ainda Saulo. Ele dava apoio, porque ele era fariseu, era religioso, mas não conhecia Jesus. Tanto é que no dia em que ele se converteu, quando aquela luz brilhou fortemente, mais forte do que o sol ao meio-dia, ele caiu por terra e aquela voz bradou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? Olha só, amigo. Paulo era religioso, como eu também era. Passei 24 anos da minha vida sendo religioso. Achava que estava no caminho certo, como Saulo de Tarso. Isso que eu digo, eu tinha alguma coisa em comum com Saulo de Tarso. Eu achava também que estava no caminho certo,
que estava tudo certo, como você que me assiste agora também está na mesma situação. Você é religioso. Pensa que você está no caminho certo. Mas se você examinar as Escrituras, você mesmo, como eu reconheci que eu não estava no caminho certo. Ninguém me falou, foi a Bíblia. Foi o Espírito Santo que me convenceu que eu estava no caminho errado. Eu era religioso, como você é. Como 90% do povo brasileiro também tem a sua religião. Não estou aqui criticando você, meu amigo, não. Nosso propósito não é esse. Mas eu quero que você entenda que Saulo de Tarso, homem santo, homem de Deus, morreu decapitado lá em Roma. Nero chegou com ele, olha, nega esse teu Jesus. Não. Eu conheço o meu Jesus. Eu sei quem é ele. Vocês vão me decapitar, vocês vão somente matar o meu corpo. Paulo creu no que Jesus falou. Olha, não temeis o que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Vocês têm que temer aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. Paulo leu esta palavra, pronto. Vão arrancar minha cabeça? Tudo bem, tudo certo. Mas eu sei para onde vou. Eu sei onde eu vou passar a eternidade. Então, meu amigo, você que é religioso, pense bem. Vamos agora, com base no texto, pastora Sara, isso foi só a introdução. Com base no texto, qual é o tema da mensagem mesmo, pastora Sara? Separado desde o ventre da mãe. Olha só. Separado desde o ventre da mãe. Vamos agora para o primeiro subtópico da mensagem. Perseguidor da Igreja de Deus. Perseguidor da Igreja de Deus. Texto bíblico. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta do judaísmo, como sobremaneira perseguia a Igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Pois é, amigo. Está aqui a síntese da vida de Paulo. Quando ele era do judaísmo, da seita dos fariseus, a seita mais ortodoxa do judaísmo, radical, Paulo era zeloso. Eu também era zeloso, porque eu achava que eu estava certo. Se algum irmãozinho da igreja evangélica viesse conversar comigo, eu dizia logo, ih, rapaz, essa tua religião não presta, não. Ah, não. Essa tua religião aí foi fundada por Martinho Lutero. Amigo, a verdadeira religião, a verdadeira igreja foi fundada por Jesus. Martinho Lutero foi apenas um reformador. Estude. Procure estudar para você não falar bobagem. Foi apenas um reformador. Tá bem? Não tenho tempo para discorrer sobre isso. Vamos voltar aqui ao texto. Então, Paulo era exigente como fariseu. Por isso, o texto diz que ele era o quê? Perseguidor da Igreja de Deus. Perseguidor. E Deus não trouxe ele ao mundo como não trouxe você, para você ser o que você está sendo. Deus criou você, amigo, antes da fundação do mundo. Leia a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Lá está escrito que Deus elegeu você antes da fundação do mundo para você ser santo, para você ser salvo, para você ser um homem irrepreensível. Não é para você ser um cachaceiro, para você viver aí nas drogas, no vício, na prostituição, no adultério, na imoralidade sexual. Não foi para isso que Deus criou você, amigo. Deus criou você para você ser santo. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus disse logo, olha, agora você vai ser perseguido por causa do meu nome. Há um evangelho falso sendo pregado por aí, ó, aceita Jesus que nunca mais tu vais ter problema. Esse evangelho é falso. Aceita Jesus que tu vais ficar rico. Evangelho falso.
aceita Jesus que tu vais prosperar, que tu vais ser rico. Falso evangelho. Então, hoje você está assistindo, ouvindo esta palavra, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. Amém? Vamos agora para o segundo tópico, pastora Sara. Chamado para servir a Cristo. Chamado para servir a Cristo. Texto bíblico. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então, Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Porque naquele tempo, irmãos, só tinha 3 povos. Os gentios, os judeus e a igreja que estava começando. E Deus salvou Paulo para ele pregar aos gentios. Claro, ele chegava em um lugar, tinha lá uma sinagoga judaica, ele sabia que os judeus iam para lá, então ele ia pregar. E os gentios também estavam lá. Os gentios, é claro, rejeitaram a pregação do evangelho. Por isso que, infelizmente, os judeus rejeitaram a pregação do evangelho. É por isso que os judeus, infelizmente, pagam o preço até hoje, porque rejeitaram Jesus e continuam rejeitando até hoje. Claro que muitos judeus já se converteram, glória a Deus por isso, mas Deus tem uma grande promessa para os judeus, por isso que Deus vai livrá-los da grande tribulação que há de vir sobre os moradores da terra. Mas Paulo, amigo, como você foi chamado desde o ventre da sua mãe, antes que ele fosse formado, no ventre da sua mãe ele já tinha sido chamado, tinha sido eleito, não para ele ser perseguidor, mas para ele ser um pregador do evangelho para os gentios. É o caso do pastor Jairo. Fui chamado não para eu ser o que eu era no passado, ou o que eu fui no passado. Não. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe para eu ser quem eu sou hoje. Um pregador do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. E finalizando a mensagem, agora o terceiro tópico. Só tem 2. Opa, perdão, pastora Sara. Estava tão bom que eu pensava que ainda tinha mais um tópico. Então, meus amigos, este era o recado de Deus. Tá? Você entendeu? Você compreendeu que você foi chamado, está sendo chamado, foi escolhido desde o ventre da sua mãe para você ser salvo? Ô, pastor, eu não sabia, mas a partir de hoje, esta mensagem, o Espírito Santo está me esclarecendo e eu quero ser aquilo que o Espírito Santo quer que eu seja. Pois é. Ele quer que você seja salvo, que você seja santo, que você seja testemunha de Jesus até os confins da terra. Como você não pode ir até os confins da terra como eu não posso, então saia de casa em casa, de rua em rua da sua cidade e diga pelo menos que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta os oprimidos e que brevemente ele vai voltar. Basta isso. Pronto, vai embora e deixa que o Espírito Santo se encarrega do resto. Vamos orar então? Paizinho, em nome de Jesus eu te apresento todas as pessoas que ouviram esta mensagem, que entenderam, que foram chamados para ser santos, foram chamados para ser salvos, foram chamados para experimentar, meu Deus, aqui na terra as tuas bênçãos. E a principal delas é a bênção da salvação. Paizinho, aqueles que estão te aceitando como Senhor, como Salvador, arrependidos do que fizeram, perdoa-lhes. Registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. E agora vamos orar. Você crê? Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Você vai ser curado agora, se assim for da vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, te apresento todos estes nomes que estão aqui. Também, meu Pai, eu te apresento as pessoas que estão orando comigo agora, mesmo que o nome delas não estejam aqui. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, libera agora a bênção da cura, a bênção da libertação,
a bênção da vitória para todos que estão orando comigo agora. Libera, papai. Em nome de Jesus. Sinta agora, meu irmãozinho, onde você está neste momento orando comigo, sinta algo sobrenatural acontecendo em você agora. Esse tumor vai sair agora. Esta sequela vai sair agora. Esta doença, esta virose vai sair agora. Em nome de Jesus. Sinta o impacto do poder de Deus para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos, irmãos em Cristo Jesus, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Em nosso próximo vídeo eu quero contar com vocês. Amém? Muito obrigado. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e quem está alegre diga glória a Deus!